Então, a gente prossegue, tendo retornado das nossas salas de oração, para a série O Reino Chegou. Como eu disse na semana passada, nós começamos a pensar sobre o ser humano e a criação, e hoje nós vamos falar sobre metamorfose, com o Lucas Ribeiro. Para esse momento, eu gostaria então que a gente começasse com uma leitura lá em Isaías 43, e eu vou convidar a Rosana para fazer essa leitura. Você pode ler para a gente, por favor? Então, Isaías 43, do 19 ao 21, caso alguém queira abrir em suas Bíblias. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais no campo me honrarão, os cachais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém. Então, esse Deus fazendo novas todas as coisas também é o Deus de Romanos 12, 1 a 5. Vou pedir também, Rosana, por favor, pode prosseguir na leitura. Portanto, irmãos, rogo-lhes minha misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e seus membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muito, formados um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Amém. Amém. Então, com essa direção de não nos amoldarmos a este mundo, nós chegamos à nossa metamorfose. Então, vou chamar aqui já o Lucas Ribeiro, vou fazer uma oração, e aí a palavra já é sua. Tá bom, Lucas? Deus, obrigada, Pai, por esse momento em que podemos estar junto a Ti, ouvir a Tua palavra, e obrigada, porque o Senhor já esteve junto ao Lucas nesse momento de preparação dessa mensagem, passou pelo coração dele, ajudou a organizar essa mensagem, e ele vai, de uma forma gentil, nos conduzir a essa reflexão de hoje, Senhor. Seja conosco, abra os nossos corações, abra nossas mentes, e que a Tua luz possa estar conosco nesse momento. Ilumine o Lucas nesse momento de pregação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, gente, estar aqui com vocês, né? Vocês me ouvem bem? Todo mundo? Tem alguém com problema? Não, né? Tá tudo ok? Tá bom. Eu botei um relógio aqui com cronômetro para não estourar o tempo, porque isso é um tema tão caro para mim e metamorfose. Assim, antes de nós começarmos, eu queria estabelecer duas coisas antes de a gente começar o nosso estudo bíblico, nossa meditação, é que duas palavras nesse texto de Romanos 12, elas precisam ser definidas, né? A primeira é a metamorfose, ou metamorfoste, né? Que é um termo do grego que é usado 3 vezes no Novo Testamento, 3 vezes. A primeira vez foi usado no Monte da Transfiguração, quando Jesus se metamorfoseou, né? Isso no grego, assim. Em 2 Coríntios, que Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos metamorfoseados, né? De glória em glória, e esse texto, né? E
A outra palavra é amoldar, né? Que é systematize, que significa tomar a forma de algo. É de onde vem a palavra esquema, que é ideologia, mais ou menos assim. Tem uma ligação, não é uma forma que nem hoje, nos meus 60 e poucos anos, com uma forma de pera, assim, gordinho, não é a forma exterior, né? Mas quando a Bíblia fala de amoldar, essa é como se fosse uma metáfora, né, para o sistema, tá bom, gente? Então, esses são os dois pressupostos antes de nós começarmos. Mas eu queria começar perguntando a vocês o que vocês diriam se alguém se apresentasse e falasse: olha, eu sou o Lucas, o mesmo ontem, hoje e sempre, né? O cara é doido, né? O mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a gente reconhece que todos nós somos transformados ao longo da vida. Seja com a vinda da idade, a gente vai amadurecendo, seja com a percepção dos eventos da nossa existência, e quando somos alcançados pelo Evangelho, essa metamorfose, esse transformar, esse não se amoldar às ideologias deste mundo, eles tomam um novo caminho. É claro que todos mudam, não precisa ser nem cristão para saber que muda também, né? Todo mundo muda. Mas aqueles que estão em Cristo, eles têm uma mudança numa direção já prevista pelo Senhor Jesus, pelos evangelhos, que é nos tornarmos pequenos Cristos, pequenos Jesus, né? Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, que nunca alcançaremos nessa vida. Pode ficar tranquilo, que nessa vida a gente não chega lá, esse objetivo, mas nós alcançaremos naquele dia em que estivermos com o Senhor. Então, as mudanças em foco que a gente vai conversar nesses minutos aqui, nesses poucos minutos, é que é a maturidade e a percepção daquilo que nos cerca, da sociedade que vivemos, dos valores que nós temos, daquilo que nos cerca, né? É a mudança de mentalidade. É um olhar, meus irmãos, que tudo vê com a luz da eternidade. Tudo vê com a luz da eternidade. Sabe por quê? Nós conhecemos o final da história humana, da história do universo, nós sabemos o final. Então, tudo aquilo que acontece, quando você entende o Evangelho, é alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, a sua transformação diária, ela te leva nesse sentido de que você sabe para onde você está indo. Embora às vezes você não saiba, você não perceba, embora às vezes você se assuste, porque nós percebemos a nós mesmos, às vezes, com espanto, que nós nos confrontamos com o nosso espelho, às vezes com espanto, falando: nossa, eu mudei, não é? E isso é um processo comum. E quando o Evangelho de Jesus ele nos invade e penetra nossa alma e faz parte do nosso ser, e nós não nos amoldamos mais ao sistema. Eu me lembro que na década de 60 a gente falava muito do sistema, né? E tinha uma expressão na comunidade hippie que era drop in, drop out, que falava assim: entra na sociedade, sai da sociedade, vamos morar numas comunas, numas coisas assim fora, aquela história toda da geração hippie. Mas essas mudanças, né, que nós temos,
é outro sistema que a palavra está falando, não é tão somente esse, mas é o sistema que lentamente vai corroendo a nossa alma. Eu estou falando do sistema que nos cerca. Lentamente vai penetrando no nosso coração. E um exemplo disso é a avareza. A avareza é parte desse nosso sistema. E quando Paulo fala, não vos amoldeis nesse sistema, ele está nos chamando para perceber que, no caso específico da avareza, é algo que sorrateiramente penetra nossa alma e a gente não percebe. Quando Paulo, por exemplo, e são parênteses que eu estou fazendo, quando Paulo fala sobre adultério, você sabe quando está adulterando, né? Não é se no caso você for apanhado com outra pessoa, você fala, putz, eu não sabia que você não era minha esposa, desculpa. Você sabe que está fazendo, mas a avareza, ninguém aqui se considera avaro nesse nosso grupo. Faça um exame pessoal e pergunte a você, você é avaro? Você é avarento? A maioria de nós vai dizer, não, é que eu sou muito, muito generoso, quando, na verdade, estamos longe de uma generosidade que atraia os olhos do mundo. Não é verdade? Então, essa mudança constante que nos leva para fora da forma desse molde que o mundo... Quando eu falo mundo, gente, eu não sou daqueles que acreditam nós contra eles, não é isso. Como eu falo mundo, eu estou falando da ideologia planetária, daquilo que nos cerca na nossa civilização, né? Então, eu tenho certeza, né, assim, hoje, que quase todo ato transformativo profundo das pessoas vem pela dor interior. Não tem escapatória. Você não muda na alegria, quer dizer, provavelmente não, pode ser até que mude, mas, de fato, não existe transformação sem dor. Deixar os hábitos, deixar as ideologias para trás, elas são dolorosas, né? Porque tudo aquilo que é superficial não deixa marcas na existência. Elas são superficiais, são epiteliais, as coisas passam, mas aquilo que é profundo e que te atinge profundamente é aquilo que te muda. Eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que o apóstolo Paulo, ele que para mim foi o maior teólogo e intelectual do cristianismo, ele escreveu numa carta à igreja em Filipenses, ele diz assim, pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, que trabalho? Esse trabalho de mudança interior, de não se acomodar, de amoldar ao mundo, ele diz, ele vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ora, isso é uma promessa, meus irmãos, é uma promessa. Paulo está revelando para a igreja assim, olha, vai acontecer mudança na sua vida, porque Deus é o autor dessa mudança. E ele vai terminar essa mudança, não é? Ele vai terminar. A nossa aparente impotência que às vezes a gente sente em mudarmos aquilo que nos aprisiona, às vezes nos desanima, não é verdade, gente? Putz, não muda, sempre a mesma coisa. Esse problema é recorrente na minha vida. A gente não vai para... Tem aquele sentimento que é muito pelo contrário, regredimos às vezes, né? Mas a gente precisa entender que isso é uma crise não só nossa, mas do apóstolo Paulo também. E nele era muito mais profunda, porque ele era um homem que escrevia com paixão. Então, em Romanos 7, ele escreve assim, miserável homem que sou. Olha só, qual de nós chegou a esse ponto de decepção consigo mesmo? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? É lógico que a resposta é o Senhor Jesus. Mas ele nos dá uma dica
terapêutica até. Em Filipenses, ele escreve assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Um dos benefícios do Evangelho é quando ele permeia a nossa alma e nos faz entender a graça de Jesus que perdoa o nosso passado. Pode parecer um clichê, né? Mas o meu passado já não me condena, não é verdade? Quando eu tomo essa consciência, esse exercício diário de que o passado já não me aprisiona, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para as que estão adiante. E Deus nos dá esse poder, basta nós buscarmos nele e termos disciplina, né? E muitas vezes nós imaginamos que nós não mudamos, como eu falei, né? Pois os hábitos, os traumas recorrentes, eles nos perseguem. Nos perseguem. Tem coisas que eu achei que eu já tivesse largado há 20 anos atrás, que de repente eles voltam. E a gente fala, puxa, eu pensei que eu tivesse livre. Mas isso vai acontecer e cada vez menos. Nós temos que entender que esse espaçamento dessa recorrência, eu creio, que na caminhada em Cristo, eles vão sendo deixados para trás. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou mostrar uma foto para vocês, que eu pedi para a Mayra botar para mim aí, né? Uma foto muito interessante que eu achei aqui na internet. Se eu mostrasse há 200 anos atrás para cada um de vocês uma lápide de pedra, de granito, e uma pequena semente mínima, quase invisível, e perguntasse a vocês quem tem mais poder de esmagar quem? A lápide sobre a semente ou a semente sobre a lápide? O que vocês diriam? Que ridículo. Isso é uma sementinha inútil que você faz assim com o dedo, ela esfarela. É lógico que a lápide caindo em cima da semente mata a semente, mas não é verdade. A semente, esse exemplo que eu dei dessa árvore, que ela rompe com aquilo que nos aprisiona, né? Ela quebra a morte, ela rompe o poder da morte na nossa vida. E isso é resultado do nosso exercício de fé em Jesus Cristo. Então, esse exemplo aí mostra para a gente que a metamorfose, como é o tema de hoje, ela não se dá instantaneamente, gente. Por exemplo, eu estou com esse copo de café que a minha esposa gentilmente me deu, que eu preciso de algo quente para minha voz, porque ela vai ficando rouca. Esse café foi instantâneo. Micro-ondas, tudo é instantâneo hoje. Quase tudo é instantâneo. Você vê os jovens que se casam hoje, eles querem tudo instantâneo, ter coisas que nossos pais levaram. Bom, esse é outro assunto. Mas o processo de mudança leva tempo. Leva tempo. Não é da noite para o dia. E essa sementinha, ela foi crescendo e ela foi se infiltrando na lápide sem ser percebida. E chega uma hora que ela rompe com essa lápide e era muito mais poderosa do que a rocha, né? Isso é um processo inobservável na nossa vida, a gente não percebe a nossa mudança. Mas se nós cremos nas promessas de Jesus, que Paulo nos revelou, que aquele que começou o trabalho na sua vida vai acabar, e você não escapa das mãos de Deus. Esse é que é o problema. Quer dizer, que é a bênção, né? Eu creio nisso, que é inescapável esse processo. O próprio Jesus falou que aquele que o Pai me deu, ninguém tira das minhas mãos. Se você está em Cristo, você está seguro. E é um local, eu não sei como dizer isso, que quando você peca, você está seguro diante de Deus. Porque você peca diante de um Deus que te ama. Seja que ele vá te corrigir, seja que ele vá fazer a atitude de um pai para com o filho, né? Seja como for, diante de Deus é um lugar seguro. E dali você não sai.
Nada me separará do amor de Cristo. O que vai me separar? Potestades? O diabo vai tirar você? Não. O que separa você? E Paulo diz que nem a criação separa você do Pai. E da última vez que eu chequei, nós somos parte da criação. Então, nem nós mesmos podemos nos arrancar da presença de Deus se é que estamos em Cristo verdadeiramente, não é verdade? Então, meus irmãos, essa metamorfose é um processo e é uma questão que permeia todo o Evangelho. Qualquer página do Evangelho que você abra, você pode associar transformação, metamorfose com aquela passagem, quase todas elas, né? E eu pergunto também, se você for um jovem que foi para as Olimpíadas, sei lá, ele foi para as Olimpíadas e ele ganhou uma corrida dos 100 metros rasos, os 100 metros rasos, e você pergunta, você está correndo mais forte hoje do que você corria há um ano atrás? Ele vai dizer, provavelmente que não, isso é a mesma coisa e tal. Mas a verdade é que sim, né? Que nós, às vezes, não percebemos a mudança, a não ser ao longo do tempo. Pessoalmente, numa autoanálise, especialmente onde eu moro aqui, me leva muito a essa atitude de solitude, né? De ficar... Então, a gente começa a perceber, puxa, mudou muito, eu mudei muito, graças a Deus. Eu percebo, mas são coisas que na hora são inobserváveis. Então, meus irmãos, já indo para o final, é assim esse caminho que o Senhor Jesus nos faz andar, de transformação no Evangelho, porque não é religião que te transforma. Não sei se vocês entendem o que estou falando. Religião é uma coisa, o Evangelho é outra. O Evangelho é contra a cultura. É contra a cultura. Nós estaremos sempre batendo de frente com o molde desse esquema que eu falei, da palavra grega, desse esquema, dessas ideologias que nos cercam. Seja que século você viva. Alguns de vocês vão viver daqui mais 30 anos. Eu não chego lá. Eu não vou mais ver isso. Mas muitos de vocês que são bem jovens, chegando daqui a 40 anos, as coisas estarão totalmente diferentes do que hoje, totalmente diferentes, com a velocidade. Mesmo assim, haverá um chamado à não conformidade das ideologias vigentes. Vocês concordam comigo? Porque o mundo não vai mudar. Pode ser que ele tenha uma nova roupagem, um novo aquilo ali politicamente correto, a gente avance em alguns avanços civilizatórios bacanas que a gente separa, mas, no fundo, a palavra fala, enquanto houver pecado, enquanto não houver transformação total, não somos chamados a não nos amoldarmos e não entregarmos o coração de bandeja na mão das ideologias daqueles que nos manipulam. Né? E aí você aplica do jeito que você quiser. Sinceramente, eu não sou daqueles que veem diabo em tudo. Assim, tá vendo aquilo? Eu me lembro que tinha uma época em que a igreja se infantilizou com coisa assim, do show da Xuxa. Toca ao contrário, é o disco da Xuxa. Umas coisas bizarras, né? E a igreja se retirava do seu diálogo com a cultura, porque achava que a cultura era rodada de trás para frente, tinha mensagens assim subliminares, umas coisas mais... Isso vai entrar os nossos netos vão rir da gente, né? No futuro. Então, nós somos contra a cultura. Nós não nos aliamos com os valores, nós agimos na cultura, nós participamos da cultura, nós participamos do processo político
de todos os processos que nós participamos, não somos chamados a sermos exilados em nossa própria cultura. Não é isso que estou falando. Estou falando é a entrega do seu coração de bandeja nas mãos daqueles que nos manipulam. Você entenda do jeito que você quiser, mas o evangelho é rebelde. O evangelho não é cooptado por esse sistema. A religião é cooptada. O evangelho não tem essa capacidade, felizmente não tem essa chave de entendimento que alguém possa virar e cooptar o evangelho de Jesus Cristo, porque ele é contra a cultura, ele nunca se adapta a um sistema pecaminoso. Então, finalmente, esse texto nos diz assim: pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei o que vocês sentem quando vocês leem essa palavra, experimentar e comprovar. É quase que um processo assim de laboratório, experimento, experiência e comprovação, né? Experiência e comprovação. A palavra de Deus, por exemplo, eu luto muito com essa tendência da igreja de sentir as coisas. Então, muitos falam, eu não sinto a presença de Deus. Se você sentir a presença de Deus, você morre. Porque ninguém pode sentir a presença de Deus e ficar vivo. Às vezes, o que você sente são as suas próprias emoções que você transfere para Deus. Você faz uma transferência e você... eu não sinto que Deus está fazendo a transformação na minha vida. Mas você não sente muita coisa que não deixa de ser verdade. Por exemplo, muitas vezes eu oro e eu não sinto que Deus ouve. Você já pensou nisso? Eu estou orando, às vezes, a pessoa só não está ouvindo. E eu fico imaginando esse diálogo imaginário, e Deus fala, por que eu não estou ouvindo? Porque eu não estou sentindo calafrios. Assim, eu tenho que ter aquelas emoções arrebatadoras daqueles santos da Idade Média que entravam em transe religioso. E eu falo, eu não sinto, mas não é verdade. Nem tudo que nós sentimos é verdade. E nem tudo que deixamos de sentir é mentira. Então, você já imaginou se você fizesse tudo de acordo com o teu sentimento? O caos que seria? Nem tudo que a gente imagina é a realidade, nem tudo que a gente sente é a realidade. Existe até uma doença psiquiátrica em que a pessoa já não sente mais a diferença entre sentimento e realidade. Alguém sabe o nome? Né? Esquizofrenia. Já não há essa separação. Então, meus irmãos, nós podemos experimentar e comprovar que o Evangelho é transformativo no passar do tempo. No passar do tempo, a cada dia também. E essa transformação parte de uma decisão. De uma decisão. Essa é a tua parte. Você está imaginando qual é a minha parte? Essa é a tua parte, é a decisão. Se a sua mente muda, suas atitudes mudam. Isso não é autoajuda. Autoajuda, eu não gosto de autoajuda. Não tem nada a ver com autoajuda. E o que eu vou dizer é que nós atraímos para nós mesmos muitas coisas danosas pela maneira que nós pensamos e vemos o mundo. Então, a gente começa a se maltratar, às vezes, pela maneira que nós vemos a nossa cosmovisão, essas coisas todas, e Deus está chamando, tome uma decisão de aceitar que eu estou agindo na sua vida e que eu vou mudar estou mudando muitas coisas na sua vida. E o Evangelho nos ensina que a maneira com que nós vemos o futuro depende do que pensamos no presente. Se você aceita a graça de Cristo na sua vida e você bota na sua cabeça, no seu coração,
eu estou sendo mudado, que Deus me ama e não vai me abandonar, Ele está me transformando. Então, nessa decisão de você seguir a Cristo, de você mergulhar no Evangelho, ela é transformadora. Então, meus queridos, o meu desejo, então, é que cada um de nós seja transformado pelas situações agradáveis, claro, isso também transforma, e pelas situações, principalmente desagradáveis e traumáticas. Não desperdice os traumas da sua vida. Não desperdice. Não viva em cima deles, acalentando-os, como se eles fossem um troféu da sua dor, que aí você fica parado no tempo. Mas, de uma certa forma, não desperdicem os traumas, usem-os como uma referência daquilo que Deus já fez na sua vida. Fala, puxa vida, como era difícil e hoje eu estou bem. Se eu tivesse desistido na época, eu teria falhado. E eu penso isso com muitas pessoas que, infelizmente, suicidam. Se elas tivessem crentes, né? Crentes mesmo que tomam a sua vida e suicidam. Se elas tivessem esperado mais uma semana, as coisas teriam mudado e não teria acontecido. Esse é outro assunto. Queridos, eu queria encerrar dizendo que tem uma passagem da Bíblia que nos dá muita esperança, além dessa, de que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Deus ainda nos dá mais outra esperança. Ele fala assim, todas as coisas, alguém sabe, cooperam para o mal da gente? Não. Todas as coisas cooperam para Deus punir a gente, um Deus sádico que nos suporta e nos pune e ri enquanto somos punidos. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E se todas as coisas cooperam, então nós somos levados por Deus pela mão. Imagina um pai levando um filhinho pela mão. Nós somos levados através do nosso processo de mudança nessa vida, sabendo que nunca seremos perfeitos, mas que vai chegar um dia em que nós estaremos diante do Pai totalmente transformados, né, à imagem de Cristo. Então tá, que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite de estar essa manhã aqui. E eu estou olhando aqui, o meu cronômetro deu 29 minutos. Olha só, viu? Eram 30 minutos, 29. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Lucas, por nos mostrar como que é uma condição nossa, humana, essa transformação, mesmo que não aparente, não dimensionável, nas nossas mãos imediatamente. E é libertador saber que essa é uma condição a todos os seres humanos, mas aqueles que reconhecem a cruz de Cristo na própria vida, sabem para onde essas mudanças estão nos guiando. Isso nos dá um senso de direção, de sentido, de propósito e de organização, né? De não se desesperar com os acontecimentos da existência. Hoje eu partilho aqui uma reflexão que faz muito sentido nós acrescentarmos nessa fala, então eu vou ler aqui. Que somos a mesma pessoa ao longo do tempo e simultaneamente diferentes, modificados por fatores externos e mudanças interiores, criados com potenciais de maturação, desenvolvimento, para a plenitude do ser e da existência, segundo o arquétipo do humano perfeito, Jesus. Podemos sofrer estancamento de desenvolvimento cognitivo, emocional, espiritual, por efeito da desestruturação familiar, fatores socioculturais, espirituais, enfermidades. Mesmo assim, a graça de Deus estará sempre disponível e Ele não abandona a sua criação, e especialmente a nós, suas criaturas. Cristo veio buscar os doentes e pecadores. Olhai os lírios dos campos, as aves do céu. Derrotou Satanás desde antes da criação do mundo, e seu triunfo e glória veio com a cruz e a ressurreição. Amém. E sabendo que nós temos um sentido extremamente específico de para onde estamos indo, é que podemos nos reunir e adorar, louvar a Deus no meio dessa nossa transformação. Então eu vou convidar o Josué para mais uma vez nos conduzir nessa canção. E que todos vocês se sintam convidados a participar disso, desse momento em que o reino chega, e que assim nós podemos andar com Cristo no mundo, sabendo dessa transformação e caminhando para o louvor a Deus.
Então, Josué, por favor, pode nos conduzir. De todas as tribos, povos e raças, irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no seu altar, pra seu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.